Olá, povo de Cristo, a graça e a paz, tudo bem com você? Graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, onde todos nós somos alunos e vamos aí aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Eu quero mostrar aqui um vídeo de um teólogo, tá? Um pastor que ele é cessacionista, e vamos falar sobre isso no próximo vídeo. O que é cessacionista, o que é continuista, tá? Como que as diferentes interpretações teológicas tratam a questão dos dons do Espírito Santo na atualidade, na igreja, tá? Então nós vamos começar hoje mostrando esses dois vídeos aí e dando aqui o nosso ponto de vista, a nossa opinião. Então o que a gente vai fazer hoje vai ser um react mesmo, tá? A gente vai ver esse vídeo, dar a nossa sugestão e você vai dar a sua também. Vamos analisar qual dos dois tem mais coerência com a Bíblia, em que nós devemos acreditar. Então nós vamos analisar esse vídeo e esse vídeo vai para a playlist que fala sobre reagindo a opiniões alheias, tá bom? Hoje quem está aí no vídeo, Reverendo Augusto Nicodemos, tá bom? E ele defende, obviamente, a posição cessacionista. A gente vai explicar, vamos dar mais detalhes sobre isso, mas hoje eu preciso te dizer que cessacionista é aquele que não crê na atualidade dos dons, tá? Ele não crê que os dons servem mais para a igreja hoje. Depois nós vamos tratar no próximo vídeo por que eles não creem, como que eles afirmam isso na palavra, tá? O outro pastor é o teólogo assembleiano pentecostal Gutierre Fernandes. Ele obviamente defende a posição continuista, pentecostal, que crê na contemporaneidade dos dons. Vamos analisar o vídeo deles e vamos aqui expor rapidamente a nossa opinião, partindo desse vídeo que vai para a playlist, reagindo a opiniões alheias. Vamos analisar o vídeo junto e vamos ver aí qual a conclusão que a gente pode chegar juntos. Se alguém tivesse o mesmo dom de Cristo e dos apóstolos, essa pessoa seria capaz de impor as mãos sobre os doentes e ordenar a cura em nome de Jesus, e as pessoas ficariam curadas imediatamente de qualquer doença que fosse. AIDS, síndrome de Down, problema mental, deformidade, pessoa aleijada, coxa, cega, surda, muda. Vocês não acham que se tivesse alguém com esse dom, já estaria na capa do Jornal Nacional, do Globo, do Estadão, ou no noticiário do Jornal Nacional? Alguém que pudesse ir no hospital, traga todos os doentes aqui. Mas não tem. Quando esse dom se manifestava, as multidões vinham. As multidões vinham. Mas nós não vimos isso. O que ouvimos são pessoas, né, se dizendo curandeiros, marcando reunião de cura e de libertação, de pessoas que a gente não... Por que os pentecostais e carismáticos que são crentes na cura divina não fazem barricadas em hospitais? Por que não fizeram uma grande campanha nacional durante a Covid-19? Bom, esse tipo de pergunta é feita de vez em quando por algum cessacionista, poderia ser feita também ao apóstolo Paulo. Por que Paulo, que curou tantas pessoas lá em Atos 28, ele foi usado para curar uma cidade inteira? Por que o apóstolo Paulo, diante dos seus amigos mais próximos, como Epafrodito e Timóteo, o seu filho na fé, Paulo foi incapaz de curá-los? Por quê? Pois é, esse tipo de pergunta também cabe ao apóstolo, mas a resposta está na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, versículo 11, que o Espírito opera conforme Ele quer, não é conforme eu quero, ou conforme a curiosidade do cessacionista, é conforme Deus quer, conforme o Espírito Santo quer. Isso nos mostra que a ação dos dons espirituais está subordinada à soberania de Deus. Outro ponto é que cura divina não é curandeirismo. Quem tem o dom de cura não é curandeiro. Nós não temos controle total do dom. O dom é de Deus, o dom é do Espírito Santo. Somos somente vasos. Então, gente, como vocês podem ver, na verdade, o vídeo do pastor Gutierre, ele é uma resposta a uma declaração do pastor Augusto Nicodemos. Há pouco tempo o pastor Augusto Nicodemos fez esse questionamento.
Por que que se a pessoa tem o dom de curar, por que que ela não vai para frente dos hospitais e sai curando todo mundo? E aí o pastor Gutierre deu essa resposta. O pastor reverendo Augusto Nicodemos, eu diria aqui até que ele é um apologeta da teologia reformada, mas eu analiso assim que ele é bem antipentecostal. Tá? Nós temos, por exemplo, o excelentíssimo reverendo Hernani Dias Lopes, que não fala contra as doutrinas pentecostais. Só que o Augusto Nicodemos não. Ele, assim como outros aí, ele gosta muito de falar contra a teologia pentecostal. Então ele fez essa declaração, Gutierre Fernandes fez essa defesa e deu essa excelente resposta. Acho até que nem precisaria de eu falar mais nada. Ele já deu uma resposta muito boa, uma resposta bastante contundente, direta, objetiva e principalmente bíblica. Tá? Na fé pentecostal, a cura divina tem um lugar especial. Tá? Os pentecostais sempre oram por cura. Se você é pentecostal como eu, e eu sou suspeito a falar, eu fui curado numa oração na igreja pentecostal. Tá? De quê? De bronquite. Eu tinha bronquite asmática e não tenho mais, desde pequeno. Tá? Já, aqui eu vou falar sobre experiência. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Falam muito dos pentecostais por falar de experiência, mas olha só, a experiência, ela é a prática do que a Bíblia diz. A experiência, ela não pode se opor ao que a Bíblia diz, mas a experiência, ela pode ser moldada conforme o que a Bíblia diz. Tá? Então assim, experiência própria, já presenciei curas, então nós pentecostais temos a experiência, tá bom? Nós oramos por cura, nós cremos em cura, tá bom, queridos? Inclusive nos grandes avivamentos da história, a cura sempre esteve presente no meio desses avivamentos. Independente do hábito de orar pelos doentes, que é bíblico, eu faço uma pergunta a quem se opõe, se o dom de cura não é bíblico, por que que Tiago manda orar pelos enfermos? Tiago 5, 14 e 15 diz: está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver alguém cometido pecado, lhe serão perdoados. Agora, vou repetir a fala do Gutierre. Por que que eu não curo quem eu quero? Tá? Porque o dom não é meu, querido. Não sou eu que controlo, não sou eu que faço como eu quero, mas sim o Espírito Santo que faz conforme ele quer. Existem pessoas que já oraram por alguém e alguém foi curado e ela mesma tem uma enfermidade que Deus não cura. Você quer um exemplo maior do que Paulo, que orava pelas pessoas na ilha de Malta, por exemplo? Todos daquela cidade foram curados, mas o próprio apóstolo Paulo diz que quando ele ora por ele mesmo, por causa de um espinho na carne, nós não sabemos exatamente o que era esse espinho na carne, mas alguns chegam a dizer que era um problema de vista que Paulo tinha, e isso está na playlist aí, tá, o que era o espinho na carne de Paulo, vai lá e dá uma olhada. Mas quando ele ora por ele mesmo, Deus resolve não curá-lo, tá bom? Ele curou a pessoa com um lenço, mas o seu filho na fé sofria de um problema no estômago. Então é o Espírito Santo que distribui conforme ele quer e que faz como lhe apraz. Tá bom, queridão? Fique na paz, um abraço, Deus lhe abençoe.